Muitas mulheres não costumam demonstrar interesse de maneira direta quando gostam de alguém. Já os homens, em muitos casos, criam vínculos com mais facilidade. Mais frequentemente têm dificuldade para interpretar os sinais que recebem. Não é raro que um homem permaneça em dúvida sobre os seus sentimentos, ou aliás, sobre os sentimentos de uma mulher, mesmo depois de ela ter dado inúmeras pistas. Em alguns casos, ele só acredita que ela gosta dele quando ela declara isso explicitamente. Ainda assim, a incerteza costuma permanecer por bastante tempo. Hoje nós vamos abordar alguns comportamentos que podem indicar que uma mulher está tentando esconder o interesse que sente por você. Existem diversas razões para isso acontecer. Uma delas é a insegurança em relação aos sentimentos da outra pessoa. Ela pode temer ser rejeitada, caso demonstre o que sente e descubra aí que o interesse não é correspondido. Outra possibilidade é que exista algum tipo de barreira pessoal, social ou circunstancial que a faça acreditar que não deveria se envolver emocionalmente com aquela pessoa. E um dos sinais mais comuns aparece em ambientes sociais. Ela conversa de forma descontraída com praticamente todos ao redor, participa das interações, demonstra simpatia e parece bastante comunicativa. No entanto, quando se trata da pessoa de quem gosta, ela mantém uma certa distância e evita iniciar qualquer aproximação. Muitas vezes essa atitude acontece porque ela espera que o outro tome a iniciativa. Na mente dela, a ideia é transmitir abertura sem precisar se expor diretamente. Ela deseja que a pessoa perceba o seu interesse e se aproxime por conta própria. Agora, se você notar que ela interage naturalmente com todos os presentes, mas permanece atenta à sua presença, posicionando-se perto de você ou demonstrando receptividade, quando surge uma oportunidade de conversa, isso pode indicar que ela está aberta a uma aproximação. Ela não necessariamente dará o primeiro passo, mas cria condições para que isso aconteça. Outro comportamento frequente envolve as mensagens. Ela responde às suas conversas, porém nem sempre o faz de forma imediata. Mesmo quando está online, pode levar aí algum tempo para retornar. E apesar dessa demora, o conteúdo das respostas costuma ser diferente. As mensagens são leves, são descontraídas e cheias de elementos que tornam a conversa aí mais agradável, interessante, como emojis, figurinhas, gifs e comentários bem-humorados. Esse contraste entre a demora para responder e o entusiasmo presente nas mensagens pode revelar que existe interesse, mas também certa cautela na forma como ela demonstra seus sentimentos. Para entender melhor esse comportamento, é preciso observar o conjunto dos sinais e não apenas uma atitude isolada, Em muitos casos, o que acontece é que ela sente atração, mas faz um esforço consciente para não demonstrar isso de forma evidente. Um exemplo comum está na maneira como administra as mensagens. Embora goste de conversar com você, ela evita responder de forma imediata e essa demora não necessariamente indica desinteresse. Pelo contrário, pode ser sim uma tentativa de controlar a própria imagem e impedir que você perceba o quanto ela está envolvida emocionalmente. Ela acredita que responder de forma rápido demais, pode revelar sentimentos que prefere manter escondidos. Um outro indício aparece quando o assunto envolve outras mulheres. Se você comenta sobre alguém com quem saiu, uma ex-namorada ou até mesmo uma possível pretendente, ela tende a agir como se aquilo não tivesse importância. Em vez de demonstrar qualquer traço de ciúme, procura ali manter uma postura mais neutra, mais controlada. No entanto, essa neutralidade muitas vezes é apenas uma forma de proteger o que sente. Ele evita mostrar reações porque não quer deixar transparecer o impacto emocional que o assunto causa nela. Além disso, pode surgir um comportamento de evasão. Sempre que a conversa gira em torno da sua vida amorosa, quando o tema envolve relacionamentos passados ou interesses românticos atuais, ela frequentemente tenta encerrar o assunto rapidamente.
Algumas vezes muda o foco da conversa, em outras responde de maneira breve ou demonstra pouca disposição para continuar ouvindo. Há situações em que simplesmente se afasta ou passa a prestar atenção em outra coisa. O motivo costuma ser muito simples. Falar sobre outras mulheres desperta um desconforto que ela prefere evitar. Também é comum que ela tenha opiniões bastante negativas sobre as suas experiências amorosas anteriores. Quando surge a oportunidade de falar sobre ex-parceiras, ela tende a destacar defeitos, incompatibilidades ou situações problemáticas. E, ao mesmo tempo, costuma valorizar suas qualidades, ressaltando aspectos positivos da sua personalidade e das suas atitudes. Essa diferença de tratamento pode indicar que ela o vê de forma especial e, por isso, tem dificuldade em enxergar com bons olhos as pessoas que ocuparam esse espaço antes. Um outro sinal interessante aparece quando você pede uma opinião sobre sair com alguma mulher. Uma mulher específica. Em vez de apenas concordar ou desejar boa sorte, ela pode começar a levantar questionamentos. Frequentemente aponta motivos pelos quais aquela pessoa talvez não seja a melhor escolha para você. Destaca possíveis problemas ou apresenta argumentos que colocam a compatibilidade entre vocês em dúvida. Sem perceber, acaba tentando desencorajá-lo a não seguir adiante. Não necessariamente por maldade, mas porque a ideia de vê-lo envolvido com outra pessoa não lhe agrada. Outro comportamento que pode indicar interesse acontece nas redes sociais. Ela acompanha tudo que você publica, demonstra presença constante por meio ali das curtidas e dificilmente deixa passar uma atualização sua. No entanto, existe um detalhe muito importante. Apesar dessa frequência, ela quase nunca interage de forma mais explícita. Comentários, marcações ou mensagens públicas costumam ser evitados. Isso acontece porque, na visão dela, qualquer demonstração mais evidente poderia revelar sentimentos que prefere manter sob controle. Ela acompanha seu conteúdo, observa o que você compartilha e procura se manter conectada ao que acontece na sua vida, mas faz isso de maneira discreta. As curtidas acabam funcionando como uma forma sutil de chamar sua atenção sem correr o risco de parecer excessivamente interessada. É como se estivesse enviando pequenos sinais e aguardando para descobrir se você percebe ou corresponde ao interesse. Além do comportamento online, existe também outro sinal bastante comum nos encontros presenciais. Ela procura observá-lo com frequência, mesmo quando tenta esconder. Em ambientes sociais, o seu olhar tende a retornar para você repetidamente, quase de forma involuntária. Muitas vezes ela acompanha os seus movimentos, presta atenção ao que você faz e demonstra curiosidade sobre a sua presença no local. O detalhe mais revelador surge quando vocês fazem contato visual. Então, se você perceber que ela estava olhando e responder com um olhar, um sorriso, a reação costuma ser imediata. Em vez de sustentar o momento, ela rapidamente desvia os olhos e finge interesse em outra coisa ou age como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento geralmente não ocorre por falta de interesse, tá? Mas justamente pelo contrário, a surpresa de ser percebida, observando você pode gerar assim nervosismo, fazendo com que ela tente encerrar a situação o mais rápido possível para não expor o que realmente sente. Quando esse padrão se repete diversas vezes com olhares frequentes seguidos de tentativas rápidas de disfarçar, existe uma boa chance de que ela esteja interessada. Mas ainda assim, não se sinta confortável para demonstrar isso de maneira aberta e direta. E um dos sinais mais curiosos surge através das amigas dela. Isso mesmo! Embora ela tente esconder o que sente por você, normalmente não faz o mesmo com as pessoas mais próximas. As amigas costumam conhecer os seus interesses, sentimentos, suas dúvidas e até os detalhes das pessoas por quem ela se sente atraída. Por isso, quando existe um interesse genuíno, é comum que elas acabem sabendo bastante sobre você. Então, a partir daí, muitas vezes, entram em ação de maneira discreta. Elas procuram descobrir mais informações, observam suas atitudes, tentam entender sua personalidade e principalmente verificar se o interesse pode ser correspondido. Em alguns casos, isso acontece de forma tão sutil que passa
lógico, despercebido. Já em outros, os sinais são mais evidentes. Talvez você receba aí uma solicitação de amizade inesperada de alguém que nunca viu antes e depois descubra que a pessoa faz parte do círculo mais próximo dela. Em outras situações, as amigas podem demonstrar uma curiosidade em comum sobre sua vida ou agir de forma diferente quando você está por perto, comentários estranhos, brincadeiras fora ali de contexto, olhares trocados, elas também podem fazer parte desse comportamento. Quando várias dessas atitudes aparecem ao mesmo tempo, existe sim a possibilidade de que elas já saibam do interesse que ela sente e estejam aí tentando descobrir mais sobre você ou até mesmo avaliar se existe chance de uma aproximação entre os dois. Com isso, chegamos ao final desta conversa sobre alguns comportamentos que podem indicar que uma mulher está tentando esconder os próprios sentimentos. Embora nenhum desses sinais aí seja uma garantia absoluta, a repetição de vários deles podem revelar que existe algo além de uma simples amizade. Espero que essas observações tenham sido úteis e ajudado você a compreender melhor certas atitudes que, à primeira vista, podem parecer contraditórias. Muito obrigada por acompanhar até aqui e por dedicar o seu tempo a este conteúdo. A gente se vê na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.